Muito boa noite a todos vocês que estão aqui presentes com a gente aqui na plateia e também quem está acompanhando a nossa imersão Caminhos à Liderança através da TV OL, também do YouTube e das redes sociais aqui da Assembleia. Essa é a nossa segunda noite de imersão e nós vamos iniciar agora, então, a nossa primeira noite, a nossa primeira mesa desta noite. A nossa primeira convidada já está aqui presente na plateia. Seja muito bem-vinda, Maria Terezinha de Batim, que é presidente da Fundação Catarinense de Cultura do Governo do Estado, a FCC. Muito bem-vinda, fique à vontade, Maria Terezinha. A Maria Terezinha é gestora, é administradora, né? Mais uma vez comanda a FCC, é natural de Brusque, é escritora, também poetisa, e ela vem falar aqui com a gente, vamos passar alguns slides na tela, né? Sobre a importância da cultura no estado de Santa Catarina. Essa nossa primeira mesa, ela vem falar sobre a cultura enquanto economia criativa, né? E os avanços da cultura na promoção aqui do nosso estado, né? A cultura nos municípios e também no quanto ela gera economia, gera emprego e inclui muita gente que está acompanhando nesse momento a nossa imersão Caminhos à Liderança, né? Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV OL, também no YouTube da LESC e pelas redes sociais. Maria Terezinha, muito bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham nessa transmissão ao vivo. E é uma honra, primeiro, estar à frente da Fundação Catarinense de Cultura pela segunda vez. E segundo, poder respirar cultura e dividir um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia com vocês. Então, eu acho que uma das coisas importantes de falar sobre a cultura, Maurício, é que, durante muito tempo, foi visto a cultura como um peso para o Estado, e não como parte da economia, né? E hoje se vê cultura como uma possibilidade a mais de movimentar a cultura do Estado e o emprego no Estado. Então, eu costumo dizer que a cultura movimenta a economia, a cultura gera emprego, a cultura dá oportunidade, ela ensina disciplina. Quando você está praticando qualquer área dentro da cultura, né, você está ensinando a disciplina, ela dá oportunidade de tirar as crianças do celular, né, fazer um segundo turno. Mas sempre era visto a cultura como se você fizesse aquilo num contraturno, né? Como se aquilo não fosse um trabalho. Eu falo que eu trago esse exemplo de casa porque meu pai tinha um irmão que queria viver de música. Então, vocês imaginam isso aí há 80 anos atrás, né? E meu pai queria viver do futebol. E meu avô dizia, eu não criei filho para ser vagabundo. Então, pode jogar o futebol no final de semana e pode tocar a gaita no final de semana, mas tem que ter um emprego. E depois meu tio acabou indo embora para São Paulo e viveu uma vida inteira da sua música, né? Então, assim, que coisa bonita. Eu, às vezes, até me emociono quando eu olho para trás e vejo como hoje a gente incentiva as pessoas que querem viver da sua arte, né? E a Fundação Catarinense de Cultura, hoje, através do governo do Estado, ela faz muitos investimentos na cultura. O ano de 2024, a gente colocou na cultura de Santa Catarina 140 milhões. E eu não tenho dúvida que isso ajudou a mexer com os números. Porque, se vocês olharem números oficiais da economia criativa em Santa Catarina, quem ficou em primeiro lugar foi a tecnologia. E a tecnologia hoje não é mais só aquilo que a gente via como tecnologia, um computador, trabalhar, salvar nas nuvens. Não, hoje a gente tem os games, hoje a gente tem a área de cinema, né, que está dentro dessa área da tecnologia. Então, 107% de incremento, de aumento nos últimos 3 anos para a tecnologia. E quando a gente olha o segundo lugar, nós estamos falando de teatro,
nós estamos falando de arte, nós estamos falando de cultura. O terceiro lugar, entretenimento, que está dentro da cultura. Então, o ano passado, a gente soltou 70 milhões em PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, né, através da renúncia fiscal, onde as empresas vêm como parceiras, né, varia entre 7% e 15%, dependendo do tamanho da tua empresa. Então, quem tem empresa grande pode destinar até 15%. E as empresas fazem uma propaganda a custo zero, porque ela só vai pegar aquele valor que ela deveria ou tem a pagar para o Estado e pega essa parte e ajuda a empresa da sua cidade, da sua região, né, a exibir boas práticas na arte. E, em contrapartida, a bilheteria precisa ser zero ou social. E a bilheteria social a gente dificulta um pouco. Então, se você não cobra nada, você não me devolve nada. Se você resolve cobrar R$10, tem que me devolver 30%. Isso dá tanto trabalho que acabam não cobrando. Maria Terezinha, né? Desculpa te interromper, né? Mas já aproveitando aqui para fazer uma pergunta que surge muito, né? E que deve ser a dúvida de muitas das pessoas que estão acompanhando ao vivo essa sua fala pelo YouTube da Assembleia e pelas redes sociais, né? Como participar dos editais, né? Como fazer parte desse movimento? É possível de que maneira? Veja. Então, eu vou falar de todos que a gente solta. Tá? Nós trabalhamos com o edital Elizabeth Anderle, trabalhamos com o edital de cinema, trabalhamos com os editais em parceria com o governo federal, que são os PNAB, né, que vem lá o Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Né? E todos esses editais, o tempo inteiro a gente está divulgando. Aonde que você encontra informação? É www.cultura.sc.gov.br. Tá? Lá na nossa página você encontra todas as informações. A gente está finalizando agora as inscrições do Elizabeth Anderle. Né? Acabamos de assinar e colocar na rua o edital de cinema. O PIC, vamos soltar. Ele está sendo analisado agora o mérito do proponente pelo Conselho, e assim que nos devolverem, vamos botar na rua já o PIC 2026. 2025 já está consolidado. Né? Nós temos ainda as transferências que a gente chama de fomento. Né? Então, a gente ajuda a fomentar os eventos grandes e consolidados que acontecem na região. Quando a gente fala FENARRECO, Oktober, né, a Festa Serrana e Festival de Cinema, Maratona Cultural de Florianópolis, a gente fala do Bolshoi, a gente fala de Festival de Dança, todos esses têm ajuda do governo do Estado. Porque sempre que a gente tem esses grandes eventos, além de mexer localmente com a nossa economia, gerar emprego e permitir que a plateia tenha bons shows para aplaudir a custo zero, a gente também mexe com o turismo. Eu costumo dizer aos nossos prefeitos que, se você não tem neve e se você não tem praia, o que leva o turista à sua cidade? É a cultura. Então, é uma casinha bonitinha que você tem lá, é uma igreja que você conserva, é porque você tem um festival de dança, é porque você tem um festival de música. Né? Eu participei agora 2 semanas em Lages de um festival de dança e eu assim, me surpreendi positivamente. Porque quando a gente fala de festival de dança, a gente está acostumado aqui na nossa região, já está consolidado esse evento em Joinville, mas não, é um grupo de Joaçaba que apresentou e trouxe gente do Paraná, sabe, Curitiba, daquela região toda, Maringá, e levou muita gente que participou em Joinville, quis participar lá também. Eu parei nesse slide propositalmente porque, né, a gente sabe que muita gente que está acompanhando aqui a gente sonha em escrever um livro. Né? Alguns aqui na plateia né, já têm seus livros publicados, né? Alguns ainda vão publicar, mas esse programa, eu sei que é um filho teu, né? Esse programa, né? Explica agora para a população o que significa esse programa sem cópias, sem custo, porque é um sonho de muita gente ter um livro.
Muito legal. Como eu falei inicialmente, né, eu sou também presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Brusque, na minha cidade. Eu tenho 12 livros editados. Então, esse é um filho meu, mas muito bem adotado pelo então deputado estadual Jorginho Melo. Na época, o governador Jorginho, hoje governador, ele me chamava, e eu era presidente da imprensa oficial do Estado de Santa Catarina. E ele dizia assim, meu Deus, olha aqui, ó, essa pessoa, olha que livro lindo, mas ela não tem dinheiro, ajuda ela, porque eu era presidente da imprensa. Eu dizia, mas se eu imprimir esse livro lá, eu vou ter que tirar dinheiro do bolso, porque não tem nada que fundamenta, não tem uma lei que eu possa simplesmente pegar esse livro e imprimir. E ele dizia, mas me ajuda. Até o dia que eu tive ideia de fazer esse projeto, mostrei para o então deputado, e ele disse, Terezinha, me dá isso aqui que eu vou transformar em lei. E, coincidentemente, ele assume 15 dias, na época, o governo no lugar do Luiz Henrique. Foi quando ele teve, inclusive, um acidente num evento da Nossa Senhora Aparecida, que caiu o palanque onde ele estava e tal. Mas, nesses 15 dias, ele transformou aquele projeto em lei, que era a Lei 15.019. E ajudou 94 escritores catarinenses a editarem seus livros a custo zero. E agora, quando assumiu como governador, essa foi uma das primeiras coisas que o governador pediu. Vamos trazer esse projeto de volta, porque depois a gente saiu do governo e esse projeto ficou parado. Tá? E agora a gente trouxe esse projeto de volta. E se alguém na plateia conhece alguém ou alguém escreve, vou explicar um pouquinho do que é esse projeto. E isso é economia criativa. Quem tem um livro e não tem condições, e eu sei porque estou... Todo ano você sabe que eu edito um livro ou participo de alguma coisa. Então, eu vou soltar mais um livro agora, eu sei o custo de um livro. Então, a gente colocou como verba individual, quer dizer, o meu salário individual, né, R$5.000. E ele será reajustado ano a ano. Então, quem tem uma verba individual, não é... Ah, mas eu tenho 4 pessoas na família e cada um recebe. Tá, mas cada um recebe e tem as despesas da família. É individual. Pode vir para o projeto. Então, apresenta um boneco, um esboço, né, um rascunho desse livro, passa pelo nosso Conselho de Cultura. Se 51% entender que a gente tem ali volume para um livro, a gente faz correção ortográfica, diagramação, criação da capa, o registro junto à Biblioteca Pública Nacional para garantir os direitos, imprime 100 cópias sem nenhum custo e entrega para o autor. Imprimimos mais 200 e mandamos para as bibliotecas públicas do Estado. Então, além dele ficar com 100 livros para vender, eu vou divulgar a obra e o autor. E vou oxigenar as bibliotecas públicas, que precisam de novas obras. Se ele for gestor, você não está falando de liderança, então, se ele for gestor e ele vender esses 100 livros, ele vai ter dinheiro para vir buscar mais 100. E quando ele vem buscar 100, eu cobro dele só 10% do custo. Então, quanto é que eu tive de custo para botar esse livro numa primeira mão na rua? Foi 10 mil? Eu estou aqui jogando um valor. Eu vou cobrar R$1.000 dele de mais 100. Ele vende essas 100, ele busca mais 100. Ah, mas ele tem um dinheirinho que leva logo umas 300, 400. Então, ele vai sempre pagando 10% a mais. As primeiras 100 é 10%, a segunda é 20%. E por quê? Porque essa ajuda que ele vai nos dando, devolvendo do extra, vai permitir que eu vá fazendo outros. A gente tem, nesse primeiro momento, 1.200.000 para impressão de livros, porque o governador entende que nós estamos carentes de leitura, estamos carentes de livros, e que tem muito escritor com a sua obra guardadinha dentro da gaveta. Então, esse é um projeto que muito me honra poder tocar na Fundação Catarinense de Cultura. Obrigado, Maria Terezinha. E para a gente encerrar, você citou um dado aqui muito importante sobre o teatro, né? E um dos grandes fatos, né, dessa sua gestão também foi a reabertura do teatro aqui no centro, né? Como é que foi esse momento? Veja, quando eu assumi, eu peguei, na verdade, nós temos, se você ver depois, aí vai aparecer uma tela em que vai aparecer que a gente tem 10 casas físicas para cuidar. Então, é biblioteca pública, é um museu
Cruz e Souza, é a Casa da Literatura, é o Museu Etnográfico em Biguaçu, é a Casa do Governador em Rancho Queimado, é o TAC, que estava fechado e a gente reabriu, é o Pedro Ivo, que estava fechado e a gente reabre agora em novembro, a Casa da Literatura está sendo reformada e a gente entrega no início de dezembro, o MASC, que estava fechado e a gente já reabriu, o MIS, que estava trabalhando de forma sofrível, foi todo reformado, está lindíssimo, estamos entregando agora também no final do mês. O próprio SIC, né, que precisou de uma reforma de todo o seu telhado. Então, a gente tem fisicamente 10 casas que a gente cuida e a gente trabalha de domingo a domingo, porque ali acontece os teatros, ali acontece as exposições. Além disso, a Fundação Catarinense de Cultura é responsável pelo patrimônio material e imaterial dos 295 municípios. Então, em qualquer lugar, Maurício, onde tem um bem que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, precisa ser catalogado, né, e deve ser tombado, restaurado, ele passa por uma análise dos técnicos da Fundação Catarinense de Cultura, ele passa por esse cuidado, né? Então, a gente tem um trabalho intenso. Além disso, hoje, esse já é o segundo ano que a gente também colocou na rua um projeto criado pelo governador Jorginho Melo, que é o Santa Catarina Canta. Um sucesso de público, né? A gente teve o ano passado, o final desse evento, a gente teve quase 1.000 inscritos no ano passado e passamos de 1.000 esse ano. Então, todos vocês estão convidados para assistir a grande final no dia 9 de novembro, na Beira-Mar. Foi contratado o show do... Agora esqueci o nome dele, meu Deus, que branco. Daniel. Eu ia dizer o queridinho das manhãs de domingo, né? Vai vir fazer. Então, o ano passado, o tema era música sertaneja, e esse ano é música brasileira, né? Então, ele ficou mais amplo, né? Ele ficou mais eclético, tá? Então, a gente o tempo inteiro está tocando projetos, o tempo inteiro a gente está inventando coisas, porque o nosso talento é para exercer a economia criativa. Seja no artesanato, ainda esqueci, nós temos mais uma casa, que é a Casa do Artesanato, né? Então, a Fundação Catarinense de Cultura acorda, abre as suas portas de manhã, respirando cultura, respirando arte, e isso a gente vai até boa parte da noite, né? O TAC e o Ademir Rosa, e daqui a pouco o Pedro Ivo, que vai estar de volta, né? Funciona aí até pelo menos 11 horas da noite. Obrigado, Maria. Eu que agradeço a oportunidade, né? E nós continuamos agora com a nossa mesa sobre economia criativa, mas antes, aplausos, né, para a nossa primeira convidada. Muito obrigada. Muito obrigado. Maria Terezinha Debatim, sucesso na FCC. Obrigada, muito obrigado, viu? Eu quero me desculpar com as demais, que eu não vou poder assisti-las, porque, como presidente da Fundação, eu já tenho outro evento em que eu tenho que representar o governador. Tá? Mas foi uma honra estar com vocês, e a Fundação Catarinense de Cultura está de portas abertas para ouvi-los e para recebê-los. Obrigado, Maria. E agora, para a gente continuar na mesa sobre economia criativa, nós vamos, então, receber duas convidadas que são formadas em psicologia, né? E tem muita coisa para contar para a gente sobre economia criativa também. Sejam muito bem-vindas, Miriam Almeida e Maria Ângela Cunha, nesse nosso segundo momento aqui da mesa sobre economia criativa. A Miriam Almeida é empresária, vice-presidente da Academia de Letras, é poetisa, e a Maria Ângela, que esteve com a gente presente ontem, né? Hoje vai falar sobre a importância da saúde mental nessa pauta do empreendedorismo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos, né? Fico feliz de poder estar aqui contribuindo. Alô? Boa noite a todos. Fico feliz de poder estar aqui contribuindo um pouco da minha experiência
Estava conversando antes ali com a nossa amiga Ana Ângela, né? Maria Ângela. A gente, como psicólogo, né, tem uma percepção um pouco diferente do que é a economia criativa. E desde quando eu fui convidada, eu até pensei, será que eu vou aceitar? E aí começou a vir muitas memórias, muitas experiências que eu tive com a economia criativa e que me trouxe um desejo muito grande de resgatar e de até fazer um projeto, né? Eu trabalho, além de como psicóloga, como empresária, eu tenho uma livraria na Praia Brava, que se chama A Livraria, e que 70%, 70% não, mas 60% do que eu tenho é da economia criativa, né? São trabalhos feitos por pessoas que talvez ninguém tinha dado o valor, né, que esses produtos, né, que elas fizeram, de talento, poderia estar num local tão especial. Mas o que me fez também me lembrar que nós temos uma empresa de construção e nós tínhamos em torno de 600 funcionários no campo, né, de área de trabalho ali, que a gente chama de onde todo mundo está no sufoco. E a gente teve um evento na empresa e veio a ideia de trazer as esposas, a família, os filhos, que cada um que tivesse um talento, que teria um lugar para elas exporem os talentos delas. E eram 700 funcionários, e, para nossa alegria, né, veio famílias, filhos, filhas, veio inclusive a mãe, avós, trazendo produtos que eles faziam de uma forma que nos surpreendeu. Que, de repente, você não tem esse olhar, né, num campo, né, de uma construção civil, né, e foi muito lindo esse trabalho. Foi uma experiência que a mãe fazia bordado, mas quando ela trouxe um pano de louça, não era um pano de louça. Era algo com esmero, com carinho, que tinha sido pesquisado, e aquilo me surpreendeu muito, né? Porque tu não espera, além dos doces, além das geleias, mas e o orgulho daquele marido que era um peão de obra, que era um servente de pedreiro, e vendo a filha apresentando uma tela pintada, vendo a esposa mostrando seus doces. E, bem, como não poderia ser diferente, a gente quis compartilhar e participar com eles, de apresentar eles para locais que eles pudessem vender as geleias, os doces, preparar, trazer né, toda uma ajuda, né, do Sebrae, para que eles pudessem realmente ver isso como profissional. E a alegria, o brilho no olhar deles, porque salário, dinheiro é dignidade, né? É liberdade, né? E quando eles começaram a vender, eles não esperavam que realmente aquilo tinha um valor, né? Porque estava aquela esposa em casa fazendo no dia a dia, né? E até tendo vergonha de mostrar. Então, esse foi um dos projetos mais fantásticos que a gente desenvolveu, né? Em praticamente 10 anos, aliás, de obra, que foram 14 torres, o empreendimento se chama Brava Home Resort, na Praia Brava, né? E eu tenho até hoje. Mas, como se não bastasse, também tinha 2 jovens que vieram conversar, que eles tinham uma banda, né? Que era, um era um eletricista, ajudante de eletricista, e o outro era um azulejista, né? E tinha unido com o irmão. E aí, em vez de a gente contratar uma banda oficial para o evento, a gente deu oportunidade para eles. Então, são coisas que a gente não imagina, que está ali do teu lado. Outra coisa também que eu quis lembrar, sabe, Maria Carme, que eu tenho 3 filhas, né, hoje já adultas, gêmeas, né, que vão fazer 44 anos, e uma filha que faz 47 anos daqui 2 semanas. E quando elas eram pequenas, a gente não tinha condições de poder dar dinheiro, de dar o que elas queriam comprar. Mas eu pensei, como que eu posso dar condições para que elas possam comprar o que elas querem, ou o que elas, né, desejavam, que era aqueles lapisinhos, borracha e as coisas, né? E eu sempre tive muito talento, porque desde pequena eu fui educada a trabalhar. Desde que o meu primeiro emprego foi com 14 anos, quando eu fiz minha greve de fome, né, para poder ter meu dinheiro e ter voz em casa.
E então, assim, para mim isso sempre foi muito importante. E aí o que eu pensei, já que eu não tenho condições de dar dinheiro para elas, eu vou criar um produto para que elas possam vender. E aí eu desenvolvi uns brincos de florzinha de renda, o anel de florzinha de renda. Peguei umas caixas na verdade, de camisa e enchi a caixa e dei para todas elas uma caixa para elas venderem no colégio. Eu disse, vocês querem dinheiro? Então tá, a mãe dizer que a mãe tem talento, que vocês também têm talentos, mas enquanto vocês não conseguem ainda reconhecer os talentos de vocês, a mãe vai ajudar vocês a que, no mínimo, vocês possam, né, vender. Né? E se vocês querem esse dinheiro, façam por merecer. Eu vou fazer minha parte. E, para minha surpresa, a caixinha veio vazia e venderam tudo. Então, eu vejo assim, ó, que a economia criativa ela tem que começar em casa. Em casa. Né? Né? A gente sabe, né, eu um pouco mais, né, uma idade um pouco mais, digamos, avançada, né? Eu fui educada a aprender a fazer cesto de pão com palito de picolé. Eu aprendi a bordar pequena no colégio. Né? Eu aprendi, na verdade, a costurar pequena. Isso tudo no colégio a gente aprendia, a fazer vela. Né? E aonde está isso? Onde está? Né? Eu vejo que a gente tem que resgatar isso para fomentar. Ontem, bem, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Participei um pouquinho, né, ontem, rapidamente. E a palavra ontem que me marcou durante a noite, foi uma linda noite, foi um evento significativo, foi coragem, lembra? Foi o reforço. A palavra coragem começou aqui com o empreendedor, que passou pelo secretário e foi fortalecida. E linkando agora com o que a nossa amiga traz, né? Esse produto, a economia criativa, ela é também um ato de coragem, né? Ela é um desejo que muitas vezes ele está contido e não explícito, porque nós não temos a permissão, não nos percebendo como humanos que somos, capazes de colocar as nossas ideias, o nosso produto, o nosso potencial, não é? E assim como você disse, comece em casa, valorizando, validando aquilo que você tem, aquilo que é possível. A experiência deste moço aqui ontem de Princesa disse isso. Comecei com pouco, com a simplicidade, mas acreditei em mim. E eu venho hoje trazer um pouquinho sobre saúde mental, e é sobre isso. É observar, olhar para si como alguém que é ímpar, único, né, que há uma subjetividade, mas que é capaz de estar na vida produzindo, fazendo, e cada um da sua forma, e compreendendo que nem tudo vem de cima, nem tudo é pronto, e podendo valorizar o seu potencial, podendo ser quem se é, e podendo, através da experiência de uma mãe, como você disse, da experiência feita no seu trabalho, no seu belíssima, né, na sua produção linda, poder fazer com que as pessoas, então, oferecessem seu produto. Até então parecia tão simples, mas, no entanto, dali começa uma nova prática, uma nova possibilidade e uma família que produz diferente, porque ela passa a interpretar-se diferente. Quando um membro desta família entende que, através desse conteúdo, ela pode evoluir, os demais participarão desse processo. E é o que eu venho trazer hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental neste sentido. Estamos bastante perdidos na nossa autoestima, autovalidação. Quem somos nós nessa trajetória? Por que não nos permitimos, não é, a valorizar a nossa essência, aquilo que temos para oferecer? Então, foi muito bonito ontem, hoje ainda mais, porque estamos falando de uma realidade, economia criativa,
e também linkando com aquilo que é essencial, né? Nós estamos aí no mundo mentalmente tão adoecido e deixamos de perceber a nossa validação, o nosso valor. Eu vou chamar também para compor essa mesa, né, e para completar aqui essa nossa segunda mesa, a Mônica Duarte, que está aqui na plateia, né, também é convidada aqui dessa mesa, e ela é a presidente da Fundação de Cultura aqui de Florianópolis, né? Muito bem-vinda, Mônica, que é gestora, administradora pública, e para completar aqui esse nosso bate-papo sobre economia criativa. Lembrando que nós temos mais uma mesa hoje, daqui a pouquinho, que vai falar sobre planejamento financeiro, educação financeira e também com o líder comunitário aqui de Florianópolis. Fiquem atentos, fiquem ligados aí. Quem está acompanhando essa nossa grande imersão, né, Caminhos da Liderança, pelo YouTube da Assembleia, pela TV OL e também pelas redes sociais. Compartilhem bastante e podem fazer perguntas, tá? Podem fazer perguntas aqui para as convidadas. Mônica, bem-vinda. Obrigada, Maurício. Boa noite a todos que estão aqui presentes. É um grande prazer poder compartilhar aqui junto, não só dessa plateia aqui seleta, de boas pessoas também para a gente trocar, fazer essa troca de gestão, de inovação, de criatividade, mas também para as pessoas que estão nos acompanhando na TV da Assembleia Legislativa, que é um público qualificadíssimo também. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Mônica. Uma pergunta aqui agora em conjunto, tanto para Maria Ângela quanto para Miriam Almeida, né? Por que é tão importante a gente conectar nesse mês de outubro, que é o mês do empreendedor, os assuntos cultura e saúde mental? Por que é tão fundamental isso, Miriam e Maria? Bem, primeiro porque a cultura, ela de uma certa forma, ela te cura, né? Quando você começa a se dar conta de que a vida começa a ganhar sentido e tu tem essa sensação de pertencimento através de reconhecer teus talentos, né? Através do trabalho, através da criação, né? Isso realmente faz com que as pessoas possam viver mais plenamente, né? Com certeza não vão estar tanto nos hospitais, não vão estar tanto, né? Essa sensação de pertencimento, isso é o que mais realmente, na minha percepção, que eu tenho o contato com quem hoje traz a sua obra para eu ver, né? E assim, de uma forma, eu tinha um menino, por exemplo, com problemas muito sérios, né, de relacionamento, e eu não sabia que ele era um artista, né? E de repente ele fez questão de trazer um desenho para mim de um escritor, e quando eu vi a imagem que ele fez, era tão perfeito que parecia uma fotografia, né? E aquele menino, quando eu disse, eu vou te contratar para fazer os copos, as xícaras, né, da livraria, aquele menino, ele silenciou um pouco a ansiedade, a angústia que ele tinha, né? Porque talvez ninguém teve esse olhar com ele, assim, sabe, de poder valorizar e dar a oportunidade dele mostrar o trabalho dele. Então, a economia criativa, ela é a possibilidade de cura, de reconectar a pessoa com a essência mais genuína dela. Exatamente. Né? E é para isso que eu vejo a arte, né? Porque o pertencimento, ele está entre os pilares da saúde mental. Pertencer faz parte. Não é apenas conectar, estar diante das pessoas. Aliás, é um tema que nós falamos muito atualmente, diante do afastamento. Após pandemia, nós nos afastamos muito uns dos outros. E o pertencimento, estar ali, participar de um ambiente, de um grupo onde nós nos sentimos, de fato, fazendo parte, esse também é um pouco do meu eu, é o eu explícito, o eu expresso. Né? E este pertencimento valorizado, validado, ele é curativo. Quando você reconhece o trabalho deste menino, ele se reconhece. Quando você reconhece o outro, através do pertencer, este ser passa a reconhecer-se também. Então, é através desta mensagem que a gente pode responder a sua pergunta, Maurício. Entre este elo, a gente se recompõe e se refaz, e certamente pode até curar-se. E, na verdade, só podia até... E do reconhecer-se, né? Isso foi uma das coisas assim, que mais me impactou naquele menino, que diante de tomar remédios para dormir e, sabe, ver
Ele disse assim, você gostou? Eu disse, não tem como não gostar, você é um artista. Você é um artista. Então, para mim, isso foi uma experiência muito rica. E realmente quero agora, cada vez mais, trazer isso, né, para que as pessoas possam se colocar nesse lugar que é delas, né? E que a criação, o reconhecimento e o retorno vem, de uma certa forma, né? Sempre vai vir, não só monetário, isso que eu quero deixar bem claro. E toda a família se cura junto. Toda a família, aquele que era uma ovelha negra, aquele que era um peso porque não era reconhecido, né? Porque não tinha o valor, o lugar dentro de uma família, né? Passa a ser visto com um olhar amoroso. Então, é algo que ecoa, né? Eu ia comentar, aproveitar, embora a pergunta não tenha sido direcionada, mas eu queria aproveitar para compartilhar um pouquinho também com vocês, relacionado a esse tema da economia criativa, que a gente exerce vários papéis na sociedade, né? Então, agora, recentemente, assumi a presidência da Fundação Franklin Cascais, muito recente, há 4 semanas, mas, além disso, fui, por muitos anos, ainda sou liderança comunitária do meu bairro, que é o Córrego Grande, então presidi o Conselho Comunitário do Córrego Grande, e lá eu desenvolvi uma atividade de economia criativa, e eu gostaria de compartilhar da mesma frase de vocês, coadunando com as falas de vocês, porque lá, no caso, era um problema posto que a gente tinha no Conselho Comunitário do Córrego. Nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos dinheiro para sustentar e equivaler o nosso prédio enquanto Conselho Comunitário, que tem uma questão de administração, a gente precisa pagar conta, água, luz, enfim. E mais do que isso também, a gente precisava, como vocês mesmos trouxeram, o desafio pós-pandemia, que é um desafio muito complexo, né, da gente se relacionar enquanto sociedade, enquanto vizinhos, nos conhecermos e nos reconhecermos. E aí, a partir disso, eu comecei a pegar dentro da minha casa, assim, fiquei pensando, puxa vida, como que a gente vai solucionar 2 problemas? Né? Voltar à atividade com as pessoas, então nos reconectarmos e nos reconhecermos. E 2, a questão financeira, porque não é todo mundo que gostaria de contribuir com recursos financeiros para uma sede de conselho comunitário, por exemplo. E aí eu estava no quarto, assim, pensando, de repente eu olhei para uma estante de livros lá paradas, são livros riquíssimos que eu amava ler, mas que já li e estavam ali parados. Eu pensei, puxa, vou aproveitar alguns bazares que a gente tinha de economia criativa já e solidária, como bazar de roupas e tudo mais. Vou levar os livros para ver se vende. E aí, preços muito, muito simbólicos, 5, 10, 20 reais. E aquilo, no primeiro bazar dos livros, a gente fez R$1.000 para o Conselho Comunitário. A gente, tipo assim, puxa vida, tem condição. E mais do que isso, a gente aproveitava esse momento para falar sobre o papel do Conselho Comunitário dentro da comunidade. Então, era um sábado e domingo que o bairro ficava, o Conselho Comunitário ficava aberto, vendendo livros, ou seja, a gente estava ali numa economia circular e criativa, pegando livros em bom estado, depois a gente começou a arrecadar, né? Livros em bom estado da comunidade, sendo catalogados, limpos, sendo vendidos a preços baixos, e aí incentivando a leitura e fazendo essa troca com a comunidade. Então, assim, dá para fazer muita coisa com economia criativa e circular também. Claro, eu queria... São exemplos, né? Perdão, eu queria até colocar, quando a gente fala da pandemia, né, ao mesmo tempo que a pandemia, de uma certa forma, nos separou, né, e nos deu essa sensação de solidão, né, isso fez com que fomentasse dentro da gente talentos que estavam ocultos, né, porque hoje o que a gente vê, né, no Instagram tem muita qualidade, tem muitas pessoas descobrindo. Hoje a gente tem acesso a informações, a um Google da vida, só não faz quem realmente não quer, né? Hoje realmente você tem como aprender tudo na internet, que isso também é um processo, né, da economia criativa, que é dar acesso, né, das pessoas terem o Spotify, botar suas músicas, botar seus livros, seus poemas. Então, essa beleza que também nos trouxe, por outro lado, né, a pandemia. A gente tem que ter esse olhar também construtivo da pandemia. Tá? Só queria compartilhar isso. Falando nisso, né, a gente sabe que novembro é o mês da cultura, né? Mônica, falando agora aqui para Florianópolis, né, que é a capital da cultura, o que está acontecendo e vai acontecer de ações na cultura aqui da capital catarinense? Avisa para o público que está acompanhando a gente no YouTube e também na TV UOL. Perfeito, Maurício. Assim, como eu falei para vocês, assumi recentemente aqui a Fundação
Franklin Cascais. E, assim como a Debatir estava comentando, né, que é superintendente, presidente do Estado, nós temos um grande desafio na cultura, que é, para além de eventos culturais, que a cultura não se limita só a isso, ela não é o fim, ela é o meio, nós também temos os equipamentos culturais, que no caso do Estado são 10, e aqui em Florianópolis nós temos 12 equipamentos culturais, ou seja, teatros, nós temos casas de memória, arquivos históricos e assim por diante, galeria de arte também. E dentro disso tudo, nós temos o desafio de compreender os artistas da nossa cidade e fazer e executar também bons projetos em todos os cantos da cidade. Então, o que nós temos diante desse nosso calendário? Nós retomamos agora que foi sensacional, foi anteontem nós retomamos o circuito de artesanato e gastronomia. Foram mais de 60 feirantes de artesãos, né, de gastronomia ou artesanato, expostos ali no Largo da Alfândega. E por que isso é importante? Porque dentro do nosso ecossistema de feiras de artesanato da cidade, nós temos mais de 500 cadastrados e eles executam as suas feiras em determinados cantos da cidade, norte, sul, leste, oeste. Só que quando a gente traz muitos deles para o centro, a gente pega um público que às vezes eles não alcançariam. Então, é um movimento muito legal, foi sucesso. Anteontem que nós fizemos dentro do Largo da Alfândega, faremos mais edições também, então é importante acompanhar as redes sociais da Fundação Franklin Cascais, que lá vai ter disposto a programação. Além disso, todas as quartas-feiras tem acontecido na Praça 15, o 15 com Arte, que é um momento que a cidade compreendeu, a prefeitura também compreendeu, que a gente precisa resgatar a caminhabilidade do centro e também a ocupação da Praça 15. A gente precisa ocupar como antigamente era ocupada, né? Que a praça, a gente sentava no horário do almoço, às vezes conversava, encontrava amigos, e aí o 15 com Arte é a exposição de bandas da cidade, também culturais. Inclusive, ontem foi a banda do Instituto Estadual de Educação, que é sensacional. Já teve também a banda da Polícia Militar, e aí a gente tem uma série de programações até o fim do ano. Além disso, estamos na organização, em conjunto com a Assessoria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, do Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. Nós estamos organizando aí, junto com um ecossistema gigantesco, o dia 2 de dezembro, que é o Dia Nacional do Samba. E temos uma porção de outro calendário que eu vou citando tantos, Maurício, é capaz de eu deixar algum outro de fora. Então, eu aproveito para convidar vocês também para acompanhar. Ah, é verdade. Nossa, obrigada, Matheus. Nós estamos organizando e eu já convido vocês para a semana que vem, a partir do dia 21, a gente vai lançar, né, a partir de então, o Dia da Rendeira, e aí vai ter uma série de programações, que é quase uma semana completa, com desfile de moda das rendeiras. As rendeiras vão estar ao centro da cidade também, para mostrar essa nossa cultura viva. Vai ter uma série de encontros dos grupos de rendeiras. Então, assim, é a cultura viva, a Soriana, a Manezinha, sendo cada vez mais exaltada e recuperada também para trazer para a cidade. Obrigado, Mônica. Obrigado, Miriam. E obrigado, Maria. Quem quiser saber mais informações sobre vocês, quais as redes de cada uma? Pode me seguir no @oimonicaduarte, mas, novamente, no @Fundação Franklin Cascais, vocês podem acompanhar tudo que acontece na cidade. E aí, Maurício, me perdoa, eu sei que o tempo já está avançado, mas só para contar para vocês que nós temos uma lei de incentivo à cultura. O que é isso? É uma legislação que a prefeitura, a gente tem uma série de critérios em que pessoas de CNPJ ou pessoas físicas podem fazer uma proposição de um projeto cultural. E ele é apoiado e incentivado através de empresários, com a contribuição do IPTU ou do ISS, ou seja, uma renúncia de receita do município, mas para um fim maior, que é a cultura. Então, nós, enquanto Fundação Franklin Cascais, a gente também está divulgando essas programações da Lei de Incentivo à Cultura. Esse edital, Mônica, ele é publicado de quanto em quanto tempo? Agora ele já foi... que, assim, na verdade, ele é basicamente aberto, né, o ano todo para inscrever projetos, mas há algumas reuniões que acontecem para que a CAIC, que é a nossa comissão avaliadora, possa entender se esse projeto está aprovado, faz sentido dentro dos critérios ali, e, a partir disso, ele está apto ou não a captar esse recurso do incentivador, né, do empresário, por um exemplo.
Então, dá para todo mundo pesquisar dentro das redes sociais ou, então, no nosso site institucional da Prefeitura Municipal de Florianópolis, entender os regramentos e aí, com certeza, levar também a cultura para os seus bairros, para as suas comunidades, que eu acho que esse é o fundamental, né? A gente ter essa diversidade cultural. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês também. Bem, quem quer conhecer um pouco mais da Miriam, eu acho que o que mais me representa é a minha livraria, a livraria. Quando eu construí ela, realmente foi uma loucura. Miriam, tu é louca, livro não dá dinheiro. E eu sempre digo, realmente, livro pode não dar dinheiro, mas dá algo que o dinheiro não compra. Que é tirar as travas da ignorância do ser humano e impedir com que ele se torne inocente e útil do sistema. Então, isso, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague. Tá? Então, a livraria.bravamol. Essa é a Miriam. Eu me chamo Maria Ângela, eu sou psicóloga, eu também sou assistente social. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e tenho um vasto currículo, sou professora, palestrante e costumo estar nesses eventos assim para contribuir, gosto muito disso. E o meu Instagram principal é M. Ângela Psicóloga ou Maria Ângela Psicóloga e outras redes também. Mas fico à disposição se quiserem contato, enfim. E também atuo como clínica. Sou psicóloga clínica também. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Foi um prazer, Maurício. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês. Obrigada, aplausos para as nossas três convidadas da segunda mesa. Muito obrigado, Mônica, Miriam e também a Maria. E vamos agora para a nossa terceira mesa. Eu vou chamar os nossos dois convidados de agora, mas antes nós temos perguntas aqui e também a participação do professor Clairton, Instituto Federal, que tem uma palavrinha aqui também para o público, né, professor? Daqui a pouquinho a terceira mesa, fiquem atentos aí, compartilhem quem está acompanhando a gente na TV OL e também no YouTube e nas redes sociais aqui da Assembleia. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa conversando com vocês. Eu tenho, na verdade, duas apresentações, mas vou ser breve. E uma delas é sobre o poder do empreendedorismo, né, que é o principal tópico hoje desse encontro. Estão falando principalmente sobre educação financeira. Nós temos duas iniciativas bem interessantes trabalhando dentro do Instituto Federal. Eu trabalho no campus São José. E nós temos uma iniciativa chamada Inova São José. Não sei se tem a apresentação. Poderia passar? Não tá? Tudo bem. Essa iniciativa... Ah, está aqui. Está aqui, obrigado. Essa iniciativa, pessoal, na verdade, é um grande guarda-chuva, um ecossistema que nos permite conectar diversas instituições dentro do âmbito do empreendedorismo. E, no caso do Inova São José, nós hoje temos, nesse guarda-chuva, a Universidade de Anhanguera, o professor Anderson Doneira está aqui representando eles. Nós temos o SEBRAE e o Instituto Federal de Santa Catarina, da qual eu faço parte, Campus São José. Nesse grande guarda-chuva, nós buscamos, na verdade, fomentar, né, e incentivar o empreendedorismo no município de São José. E esse grande guarda-chuva, pessoal, hoje está trabalhando principalmente dentro da área educacional. Nós temos, na verdade, uma questão cultural do Brasil, que é o empreendedorismo ele não é tão incentivado quanto eu gostaria. E se vocês observarem, nós temos, na verdade, a ideia de que o empreendedor que gera emprego, o empreendedor que gera emprego e renda, e que faz isso de uma forma contundente dentro da economia de uma sociedade. E fomentar isso desde as instituições de ensino, elas auxiliam, em grande medida, que essas pessoas melhorem a sua qualidade de vida e, principalmente, a região no entorno onde essa iniciativa é aplicada. Pode passar um pouquinho, por favor? Pode passar um pouco mais. Isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente, as fotos. Então, por que nós inovamos, né? Nós temos dois grandes instrumentos. Okay. O Inova São José, pessoal, ele é essa iniciativa, isso aqui são exemplos do que aconteceu. Nós temos o Summit, que já foi um evento que ocorreu há algum tempo, e aqui estão apenas algumas fotos. E trazendo principalmente agora para o âmbito da escola, pode parar por aí, nós temos o Startup Garage, que é uma iniciativa no qual alunos dentro da academia, cursos superiores e técnicos, participam de uma grande jornada de conhecimento,
de empreendedorismo. Ao final dessa jornada, eles vão apresentar isso na forma de um pitch, que nada mais é do que uma apresentação de curta duração, visando elevar essa ideia a uma startup, a uma pequena empresa. Ok? Então, aqui já são 2 eventos que foram realizados, um na Anhanguera, outro no IFSC Campus São José. Essas são apenas algumas fotos do evento. Pode passar, por favor. E, nessa evolução da jornada, nós estamos indo agora para o Challenge, que nada mais é que um desafio no qual as empresas trazem o seu desafio, a sua dor, e essa dor é resolvida por esses alunos. Então, os alunos se formam em grupo, e a ideia agora é resolver a dor de uma empresa. Então, essa é uma forma de aproximar a nossa academia, principalmente do mercado de trabalho, uma vez que nós temos isso muito descolado ultimamente. Tudo bem? Essa é uma parceria do IFSC Campus São José, Sebrae e Anhanguera, nesse grande guarda-chuva chamado de Inova São José. Muito obrigado, Maurício, pela pequena fala. Agradeço o convite. Uma boa noite. Obrigado. Nós vamos agora para a nossa terceira mesa e eu vou chamar os nossos 2 convidados agora, palestrante, administrador, também empresário e planejador financeiro, William Brambati. Muito bem-vindo. E também o vereador aqui de Florianópolis, empreendedor e palestrante, Bericó. Seja muito bem-vindo, Bericó. Então, esse é o mês nacional do empreendedorismo e também o mês nacional dos vendedores, né? Tem tudo a ver aqui com os nossos 2 convidados dessa terceira e última mesa de hoje. Obrigado, William. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Oi. Boa noite, pessoal. Agradeço aí, Maurício, o convite por estar aqui trazendo um pouco mais, né, da nosso dia a dia e poder levar para vocês um pouquinho mais do que as empresas que eu tenho podem ajudar, né, vocês que estão aqui e os que estão assistindo também. Então, agradeço demais o convite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que prestigiam nessa noite. Quero dizer que é um grande desafio vir aqui conversar com vocês sobre empreendedorismo e agradeço o convite. Quando o Maurício me convidou para falar de empreendedorismo, eu digo, eu aceito porque eu sou empreendedor dentro da política de Florianópolis, eu trouxe um modelo diferente e, para quem não me conhece ainda, eu sou o João Paulo Ferreira, conhecido como vereador Bericó, lá do norte da ilha, vereador reeleito, vereador do 2º mandato. Então, vou falar de empreendedorismo dentro do mandato. E começo dizendo que empreender é querer, é o primeiro passo. Todo empreendedor, todo empresário, todo grande gestor, todo grande líder, ele tem uma chama, né? Ele tem algo que é uma motivação diária. Então, o querer é que faz isso acontecer. Pode passar ali, ô Maurício. Eu sou fruto da gestão do varejo mesmo, do chão de loja. Eu fui gerente do Angelone, gerente do Queire, gerente da Cassol. Então, quando eu decidi empreender na política, eu trouxe toda a bagagem da gestão de pessoas que eu exerci, de fato, durante uns 15 anos. Quero dizer para vocês que fazer política, empreender na política, né? Não fazer política, empreender na política é algo muito desafiador, porque todo político ele vem com rótulo, né? Todo político que quer empreender, todo político, na minha opinião, é um empreendedor, porque ele está se lançando para um desafio muito grande. Ele vai para uma seara onde ele tem que convencer um grupo que não é pequeno de pessoas, né? E sabe que convencer pessoas não é fácil. E quando a gente fala de ganhar uma eleição dentro de uma capital, e aí peço escusa para qualquer cidade que, né, o menor a capital tu ganha uma eleição com 3.000 votos, mas tem cidade que tu ganha com 100 votos, tem cidade que tu ganha uma eleição para vereador com 50 votos. Mas numa cidade pequena, com poucos eleitores, e conseguir 50 votos tem a mesma grandeza de uma capital e ganhar uma eleição com 3.000 votos. Então, o político ele é um empreendedor, porque ele tem que apresentar um projeto, ele tem que entender do que ele vai empreender.
Pericó, eu só vou parar um pouquinho nesse slide, porque muita gente que está acompanhando a gente nesse momento deve estar se perguntando, né, o que empreendedorismo e vendas, né? Por que empreendedorismo e vendas é a base de tudo, né? O William Brambati está aqui com a gente também. Ele participou de um projeto de educação financeira nos municípios aqui da rede pública de Florianópolis, né? William, por que o planejamento é a base de tudo? Então, só para contextualizar um pouquinho, né, esse projeto que o Maurício trouxe, eu tenho uma empresa que ela é focada só na parte de planejamento financeiro, e depois do planejamento financeiro a gente consegue identificar todas as necessidades do cliente e entregar o que ele realmente, né, deseja. E no ano passado eu participei de um projeto aqui na Prefeitura de Florianópolis, que era levar a educação financeira para as escolas. E aí eu dei aula na Escola de Coqueiros, aonde eu dava aula para oitavo e nono ano, falando um pouco da educação financeira. Então a gente vinha desde o início lá, o que é o papel moeda, o que é o Banco Central, identificando, né, e trazendo essa educação para os alunos, para eles saberem, né, o que é a educação financeira. Porque a gente vê que não só na escola básica, mas a gente vê que nas faculdades, a gente sai da faculdade formado sem saber o que fazer com o dinheiro. Então foi um projeto muito interessante, e eu acho que o desafio, né, de vendas, principalmente do meu produto, ele é muito grande, porque a gente tem duas coisas, né? Primeiro, a gente não tem educação financeira, e cada vez mais a dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que a educação financeira ela é tão importante quanto a formação, né, profissional. E o segundo ponto é quebrar crenças, né? Porque a gente vem, e a grande parte, né, da nossa população, ela vem de uma renda média ou baixa, e ela já vem com um monte de crença e palavras, né? Pô, dinheiro não dá em árvore, tu não vai conseguir, não é fácil, você tem que nascer em berço de ouro para ter essa oportunidade. E, na verdade, a gente tem que quebrar crenças e fazer com que as pessoas entendam que a possibilidade e a oportunidade ela existe para todo mundo, né? Mas se a gente tiver uma educação financeira e souber lidar com isso desde cedo, as possibilidades elas acabam se abrindo muito mais fáceis, né? Então, acho que um pouco, né, do que eu trago aqui é que a parte da educação financeira ela vem ligada com a venda, porque você vende para o teu consciente que é possível. E quando o teu consciente entende que é possível, você começa a alcançar coisas que você imaginava que não tinha, né, como ser alcançadas antes. Exatamente. O mandato do vereador Bericó é um case para o estado de Santa Catarina. Eu lembro que no mês de dezembro saiu uma lista com vários mandatos aqui do estado, né? E um dos únicos vereadores que foram citados nessa lista foi o vereador Bericó, né? Como é que Bericó, né? Ver que a tua vida mudou tanto, né? Desde quando tu era vereador e hoje vereador, né? De vendedor para vereador, literalmente, né? Como é que foi esse processo? Iniciou ali essa liderança? Foi um processo de escolha, até se tu puderes passar o próximo slide. Foi algo que eu já pensava durante a minha vida e fazendo uma conexão com a fala do meu colega em referente a vendas. E aí vem a história de um político falar de venda, né? Mas todo bom político, a primeira venda dele é a imagem. Ninguém convence ninguém com uma imagem ruim, e a imagem não é a roupa, não é só o jeito de andar, a imagem é uma série de atributos que o ser humano vai construindo durante a vida profissional. Maurício, eu quero te dizer que, sim, no final do ano passado saiu uma lista aí dos 50 políticos mais influentes na rede social, e eu estava em 38º, a gente tem trabalhado bastante, a gente é bem ativo referente ao mandato na rede social, porque nada mais é de que fazer gestão dentro do mandato. Eu executo, eu trabalho todo dia e a gente apresenta na rede social. E rede social é movimentar. Quanto mais vídeos tiver, mais curtida vai ter, mais comentário vai ter, mais interação vai ter. Não existe segredo, tem que interagir. Rede social, se não interagir, não tem seguidor. Pode passar o próximo slides ali. E o ponto de partida da questão da escolha da venda para ser político foi uma decisão onde, até para completar a resposta da pergunta que tu me fez, foi uma decisão de vida. Assim, eu estava no chão da loja, eu me lembro que uma vez uma cliente olhou para mim e disse assim: João, tu sabias que tu tens o dom da fala? Eu digo, tu poderias ser pastor ou político? Eu digo, olha, deixa Deus agir, é uma
uma fala que eu sempre menciono, deixa Deus agir. E eu digo, não, um dia eu quero empreender na política, pode passar ali. Aí eu descobri, e foi o ponto de partida, que no chão de loja, naquele momento da minha vida, eu não estava vendendo, eu não estava arrumando clientes, eu estava criando relacionamento. Aí eu digo, eu acho que eu tenho mais a ver com a política, porque eu gosto de gente, eu interajo com gente, e aí foi um caminho sem volta. Cheguei no ponto sem retorno e hoje estou aqui, um político falando sobre vendas, porque tudo começou lá, mas a política e a vida do empreendedor, ela é diariamente movida por venda. A todo momento o empreendedor ele tem que vender. Ele tem que vender uma motivação interna dele, né? Ele tem que se auto-motivar sozinho, muitas vezes ganhando ele mesmo, dando tapa nas costas. Vamos lá, vamos, vai. Ninguém vai vir para o empreendedor ou para um gestor e dizer, vai, que tu precisa, porque a tua equipe está lá meio apagada, estão todo mundo se arrastando. Porque se a equipe vê o gestor se arrastar, meu Deus. Então, o empreendedor ele tem que se motivar o tempo inteiro, e a venda é algo fantástico. Não existe... Falando nisso, Bericó, o William também é empreendedor e administrador, William. Como é que você definiria empreender? Em uma frase, para quem está acompanhando a gente. O que é empreender para você? Acho que empreender é saber que tu tem que ter um equilíbrio, né? Que nem todo dia vai ser maravilhoso, e na maioria das vezes ele não é desafiador, né? Mas que a vida é feita de picos, né? Então tu vai ter momentos que tu vai estar lá em cima, mas tu não pode esquecer que vai chegar um momento de baixa, tu tem que estar preparado para aquilo, né? E completando a frase que ele trouxe ali, acho que o maior engano do ser humano, né? E eu digo isso incluindo todo mundo, é a gente achar que a gente não vende, né? Eu já escutei de muita gente até... Eu já escutei de funcionário falando assim, não, mas eu não sou vendedor. E aí que você se engana, né? Porque você vende a todo momento. Pensa quando você vai convidar a tua esposa, a tua namorada para jantar. Você está fazendo uma venda. Você está vendendo um plano, uma ideia, e ela tem que comprar. Se ela não comprar, ela não vai acontecer aquilo que você está planejando, né? Então, todo mundo vende. E eu falo que o caminho, né, de empreender, ele passa por uma base bem forte, que é uma base espiritual. Então, você tem que ter fé que aquilo vai dar certo, né? Uma base de saúde. Então, eu, além de ter essa empresa que é a Conecto, na parte de planejamento financeiro, e toda a parte de seguros e outras coisas que trazem a parte de investimento, eu tenho o Estúdio Core aqui em Florianópolis, que é um estúdio também de funcional, voltado para a saúde. Então, a gente tem o pilar, né, espiritual, que é ter fé que aquilo vai dar certo, saúde, família, né? E aí vem a questão da educação financeira também, porque não adianta você ter empresa e não saber lidar com dinheiro. Então, isso faz total sentido. E quando a gente pega muito empresário, né, o cara vai lá, monta a empresa, e dos papéis nossos da Conecto é pegar a empresa que até o professor ali comentou antes, que é a empresa que não sabe para qual caminho está indo, né? Então, a gente entra nessa empresa, a gente entende todo o funcionamento dela, receita, despesa, custo, ponto de equilíbrio, qual é a margem, né, de contribuição dessa empresa, e dá o caminho para o empreendedor. Porque a gente vê que muita gente tem a ideia e fala, cara, tem ideia, tem pessoas, vai dar certo. Só que não é tão simples assim, né? Então, eu até me estiquei um pouco mais do que tu me perguntou ali, mas eu acho que eram coisas que eu achava que fazia sentido trazer para esse momento, né? O que é mais difícil, vereador? Ser vereador ou ser empreendedor? Não existe um vereador sem ser empreendedor. Porque o empreendedor é o cara o empreendedor é o vereador, não tem? É o cara que guia, é o cara que motiva, é o cara que direciona. Eu não vejo o fato de... Eu não consigo perceber um vereador não empreendendo no mandato dele. O vereador que não empreende dentro do mandato, ele não é reeleito, é simples assim. Porque tu ganhas uma eleição, se tu não botas ali, se tu não faz gestão de pessoas, se tu não faz gestão de processos, se tu não ensina, se tu não fala para a tua equipe sobre gestão de conhecimentos, não tem uma visão sistêmica daquilo que tu está empreendendo, ou seja, daquilo que tu veio fazer, que é cuidar de uma cidade, eu vim empreender. Eu digo
e reitero isso muitas vezes, toda vez que eu tenho oportunidade, que eu quis vir para a vida pública para transformar o norte da ilha. Então, quem vive o norte da ilha, sobretudo o Vermelho, sabe que a gente tem feito uma transformação. E isso é empreender. Eu peguei um Rio Vermelho que existe antes do Bericó e depois do Bericó. Gestão de resultado. Então, não consigo linkar, não consigo separar. Um vendedor, ele é um empreendedor nato. Quem não entender, não sobrevive na política. Porque tu tem que se readaptar o tempo inteiro. Hoje, o político... E aí eu pego, e aqui abro um parênteses para fazer uma conexão com o que aconteceu no meu bairro. Nós tínhamos 2 políticos de 28 anos de mandatos seguidos que não conseguiram se adaptar às redes sociais, que, de certa forma, faziam entrega para a comunidade, mas não conseguiam fazer a informação chegar. Aí surge um outro cidadão que usa muito a rede social e foi lá e atropelou os 2. Os 2 perderam a eleição. Não estou dizendo que os 2 eram ruins, é que eles se perderam, faltou para eles essa adaptação, faltou para eles empreender, faltou para eles entender de gestão de conhecimento, faltou empreender realmente no mandato. Tu tem que empreender. Em qualquer área da tua vida, se tu quiseres vender ou aconselhar, tu tem que empreender. Tu tem que entender do processo, tu tem que entender de visão sistêmica. Então, tu podes passar o próximo slide, que eu preciso fazer uma fala. Até eu já mencionei isso, porque quando eu decidi empreender na vida política, é porque em algum momento da minha vida eu entendi que eu era bom com gente. E tem político que vai para uma eleição e quer ganhar pelo status, né? Tem muito disso, né? Aquele famoso que aparece em 4 anos. Eu não. Eu gosto de gente na campanha e durante o mandato. Então eu interajo com gente. Por isso que eu saí de uma eleição de 2.172 votos para 5.476 votos, gestão de resultado. Eu criei um método e apresentei um método para a minha equipe, dizendo para eles, ganhamos, agora nós temos que dobrar a meta. Aí eu fiz melhor que a tia Dilma. Eu dobrei a meta em 1,5 m. Nós crescemos 150% em relação à primeira votação. E já lancei um desafio para a minha equipe, porque, como eu sou empreendedor na veia, agora a régua subiu, nós não aceitamos fazer menos de 10 mil votos na próxima eleição. Então, daqui para frente é só para frente. O propósito é a chama, né? Eu falo diariamente para a minha equipe, é aquela coisa do, se tu depender de uma pessoa que te empurre, eu me automotivo. Sabe aquela coisa do espelho, de tu olhar no espelho? Quem já não se deparou em algum momento na internet com a imagenzinha de uma pessoa olhando para o espelho e vendo o leão? Se tu não se imaginar conseguindo sozinho, se tu de fato esperar por alguém para te conduzir no teu caminho, não empreende. Vai ser funcionário, vai assinar carteira, bater horário, porque o empreendedor ele não pode ter preocupação com o horário. Ele não tem 6 horas para cumprir. Uma coisa que eu faço no meu mandato com a minha equipe é o seguinte: hoje mesmo entrevistei uma menina que vou dar uma oportunidade para trabalhar no meu gabinete, e eu dizia para ela, numa videoconferência, olha só, trabalhar com vereador, no senso comum, é a teta. Comigo não é trabalhar 6 horas. Assessor meu, ele vive 24 horas política. Ele perde o direito de ser dono da rede social dele, porque ele está toda hora repostando conteúdo nosso. E faz parte, porque está ali, é assessor parlamentar, é um ativo político nosso do mandato, eu vou ter que usar. Então, já entra na entrevista sabendo o que vai fazer. Esse ponto, Bericó, também gera muita dúvida, porque William Bericó agora, a mesma pergunta para os dois, né? Qual o segredo para engajar uma equipe? Né? Por que muito empreendedor não consegue liderar? Tem um segredo para liderar? Na opinião de vocês dois? Então, eu acredito que o desafio, e eu tive esse desafio por muito tempo, e eu venho me aprimorando nesse desafio, mas eu acho que o grande legado que o empreendedor tem, e ele encontra o desafio nesse ponto, é quando ele pensa que investir nas pessoas, naquelas pessoas que estão trabalhando com ele, não é algo válido, tá? Então, o que eu digo assim, para quem é empreendedor, que está aqui ou está assistindo, invista nas pessoas que você tem lá, porque você mudar a mentalidade, você gerar conhecimento, faz com que a pessoa queira estar mais próximo de você. E a gente tem aquela premissa que, se esse cara ficar muito inteligente, se esse cara começar a ser bom para os outros, alguém vai levar.
E eu falo para todos os meus funcionários, cara, se tu for mais feliz ou tiver uma oportunidade melhor fora daqui, eu vou te apoiar aí. Porque quando o meu legado não é só pagar o salário deles, mas é eu fazer o cara entrar de uma forma e sair com uma outra mentalidade. Então, acho que esse é o meu grande exemplo que eu dou, e é isso que faz mudar a empresa e a motivação dos funcionários. É quando você mexe na mentalidade deles e faz com que eles evoluam pessoalmente e profissionalmente. Porque o funcionário não é só as 8 horas que está ali, né? 8, 10 horas. Ele é a família, ele é o espiritual, ele é o conjugal, ele é a parte de financeira. Então, se ele não tiver equilibrado nisso, cara, esse cara não vai ser bom. Então, quanto mais eu investir nele para ele ser equilibrado nesses pontos, melhor ele vai ser para mim e para a sociedade. Legal essa pergunta, e faço o complemento da fala do William, porque se fazer um paralelo na iniciativa privada para a política, né, o senso comum é o político não encorajar o assessor, porque o assessor pode ser um político ali na frente, pode ser o teu adversário político. Então, na maioria das vezes, o político não fazem isso. Vocês podem acompanhar vários políticos, inclusive aqui da cidade, que dificilmente vocês vão ver na rede social do político o assessor, o chefe de gabinete, o intendente, qualquer pessoa aparecendo mais do que ele, que é a famosa sombra, né? Eu até já fiz questionamento em várias vezes, até em tribuna, que eu, por exemplo, quem não conhece da estrutura da prefeitura, existem as intendências nos bairros. As intendências no bairro, o intendente ele passa a ser um prefeito no bairro. Só que esse cara ele fica muito empoderado. No passado, essa intendência era por votação. A velha política tirou isso, não deixou mais ser votação. Por quê? Porque eu, vereador eleito, daqui a pouco um cara vira intendente, ele vai ser meu adversário. Eu discordo disso. Eu discordo. Eu achava que tinha que ser votação, como é para a Associação de Moradores, porque era meritocracia. Então, liderar, para responder a tua pergunta, liderar para mim é ser exemplo. Quando tu consegue ser exemplo para alguém, tu consegue liderar. Porque algo que eu escutei dentro da empresa uma vez, de um gestor meu dentro do Angeloni, quando eu fui promovido a primeira vez para o meu cargo de gerência, ele disse assim, ó, agora tu cuidas o que tu fazes, porque tu és assunto no almoço e na janta e no café da manhã de várias pessoas. Ou seja, os teus funcionários eles estão toda hora te medindo, te testando. Ah, mas tu viu a cara dele? Hoje ele não está bom. Não acordou com o pé direito, não acordou com o pé esquerdo. Então, para te motivar, para te liderar, para te enganjar teu time, tu tem que ser exemplo. Aí nós temos que botar na balança o caráter, porque ninguém segue mau caráter, ninguém segue preguiçoso, ninguém segue quem não entrega resultado, ninguém segue quem não quer assumir responsabilidade. O maior erro, e o William há de concordar comigo, de qualquer gestor e de qualquer líder, é atribuir à equipe o erro. Quando a equipe erra, o erro é do gestor. Quando a equipe acerta, o acerto é da equipe. É simples assim. Se tu não tiveres a capacidade de fazer isso, de assumir o ônus e dividir o bônus, tu não vai liderar nunca. Tu não vai ser exemplo nunca. Sobre o legado, né? Acho que a gente se perde muito porque a gente acha que assim, não, pô, eu montei uma empresa. Eu vou ter sucesso, eu vou ser reconhecido, eu vou ser melhor. Só que, na verdade, pode ser o mais rico, o melhor, o mais reconhecido. Só que se tu morrer amanhã, isso aí nada vai junto contigo. Mas se tu fizer e transformar vidas daquelas pessoas que passaram por ti, e tu morrer amanhã, vai deixar legado. Então é muito mais sobre o que você deixa do que o que você é, entendeu? Quando você começa a entender esse raciocínio, muda a visão. E eu confesso que quando eu comecei a empreender, eu não tinha esse raciocínio. Tipo, pô, eu vou empreender para quê? Pô, para mim ficar rico, para mim ter uma vida melhor, não, cara, é para nós, é para aquele conjunto de pessoas que faz parte e, consequentemente, hoje, tanto na empresa da parte de física, né, de saúde física, quanto na parte de educação financeira, o meu produto, eu entrego saúde e eu entrego educação. Então, os meus clientes também ficam ricos porque eles saem de lá com conhecimento e com uma melhora, né, de saúde mais saudável. Então, é o legado. Acho que isso é o que transforma, né, a sociedade e, automaticamente, quando tu faz isso, o mundo, as coisas te trazem recompensas de volta.
Porque é inevitável. Quando tu faz bem para o outro, o bem volta dobrado, né? De fato, o bom empreendedor ele tem que entender, o bom empreendedor, geral, eu escutei outro conselho e eu compartilho com vocês, para quem quer empreender, quem quer entender de liderança, quem quer se encorajar nesse caminho, que geralmente um bom gestor, um bom líder, um bom empreendedor, ele é um bom, ou é uma boa dona de casa, ou é um bom pai, né? Um bom dono de casa. Vamos lá, é líder. Porque tem muita mulher líder e tem muito homem líder. Então, geralmente, um bom gestor, ele é a pessoa que é referência na família. Então, até porque tu não consegue ser um bom gestor para a tua equipe se tu não consegue gerenciar a tua casa. Então, a vida pessoal e profissional, ela tem que caminhar junto. O equilíbrio emocional, e aí, eu dou um exemplo aqui, que uma vez eu fui assistir uma palestra do Max Gehring aqui no Centro-Sul, e ele deu um exemplo de um CEO de uma empresa que precisava contratar um diretor e foram buscar um monte de currículo no mercado e contrataram o cara. 15 dias o cara resolve brigar com o cidadão no chão da loja. Só que ele esqueceu de avisar ele que era o filho do dono. Caiu na sala. O dono da empresa, o cara que tinha recém sido contratado com o melhor currículo, e o filho do dono. Adivinha quem foi embora? O melhor currículo. O dono da empresa ficou com o filho, simples assim. Então, nessa pegada toda de empreendedorismo, de liderar time, de fazer gestão, controle emocional, é meio caminho andado, a tal da resiliência, a capacidade de engolir o sapo e seguir em frente, é fundamental, não é, William? Eu falo que a gente tem que ter a força bem maior que os funcionários, né? Porque se o cara não quiser mais ficar ali, se o cliente não quiser mais estar ali, o compromisso continua comigo, né? E complementando o que ele comentou ali, é bem nessa estrutura, sabe? A gente tem que entender, e eu falo para todos os funcionários, que não existe, cara, aqui eu sou uma pessoa e lá fora eu sou outra. Não existe. O CPF é o mesmo, tá? Se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom cidadão, se você serve, se você tem empatia por quem está lá fora, você vai ter por quem está aqui dentro. E se você não faz isso lá fora, automaticamente aqui dentro você também não vai ser. Então, o que você faz lá fora reflete sim aqui dentro, porque as coisas são a mesma, tá? E uma coisa que eu dou de conselho para quem é empreendedor e contrata a gente, tem pessoas, procure entender se os propósitos daquelas pessoas que você está contratando para trabalhar com você são parecidos ou os mesmos que o seu. Porque se o propósito for diferente, cara, não vai dar certo, tá? Então, isso faz muita diferença. Quando eu comecei a entender isso, que a pessoa tinha que ter alguns propósitos parecidos com os meus, começou a mudar. Porque ela chega, ela entra, por mais que ela não seja a dona da empresa, ela pensa igual. Quanto família, quanto educação, quanto espiritual, tudo isso. Então, isso faz muito mesmo diferença, né? E um conselho que eu deixo aqui para todos é, cara, invistam em cursos, treinamentos, livros de desenvolvimento pessoal. A gente, ao longo da vida, deixa de fazer isso e isso muda o jogo, tá? Eu diria que o melhor conselho é, no mínimo, um treinamento por semestre. Cara, seja qual ele for, online, presencial, mas invistam. Isso muda o jogo de vocês. William, perfeito a tua colocação, porque não existe outro caminho. Se vamos pegar, né, nessa tomada de decisão, nesse momento de aconselhar, eu vou dizer para todo empreendedor que aqui escuta que um bom líder, um bom empreendedor, ele tem que ter, no mínimo, a humildade para reconhecer e a razão para prosperar. E eu explico para vocês. A humildade para reconhecer que ele não vai prosperar sozinho. Ele precisa montar um time, treinar um time, qualificar o time, dividir a meta com o time, dividir o resultado com o time e comemorar com o time. Mas ele precisa ser líder desse time. Quando tu lidera para amigos, o desafio ainda é maior. Vê o meu caso quanto gestor, quanto empreendedor no meu mandato, 80% das pessoas que trabalham comigo são conhecidos que cresceram comigo, jogaram bola comigo, e aí eu tenho que pegar esse cara e dar o feedback. Então, um bom empreendedor tem que aprender a dizer não. Um bom gestor tem que aprender a dizer não. Quem não sabe dizer não, não prospera.
O não é a razão do sucesso. Dizer sim, não há dinheiro para tudo. Não há, as coisas são finitas. Não existe um universo fantasioso que tudo, estralando o dedo, acontece. As coisas acabam, inclusive a paciência. Tem que aprender a dizer não, tem que se qualificar. Aí entra o que o William acabou de mencionar. Quer empreender, vai buscar uma visão sistêmica, vai entender do teu negócio. Ninguém vai empreender. Empreender não é arriscar. Se tu quiseres entrar na política, vai entender o que é um coeficiente eleitoral, vai entender o que é ser um cabo eleitoral, vai entender o que é ser um candidato, vai entender o que um vereador faz, vai entender do negócio. E isso eu estou dando um modelo do meu negócio. Mas eu poderia estar falando do negócio que eu participei quanto gerente de loja, do Angeloni. Vou virar gerente de elétrico, e eu tenho que entender de fogão, de geladeira. Por quê? Porque o meu funcionário, que eu vou ter que entrevistar e buscar nele uma conexão com venda, em algum momento ele vai me testar se eu sei a especificação daquele produto. Porque tem gestor que vai dizer assim, não, eu sou gestor, eu tenho que liderar time, eu não preciso conhecer do produto. E eu diria que sim. Porque em algum momento o teu funcionário ele vai te testar e tu pegas uns ainda mais ligeiros que eles vão te testar na frente do teu cliente para fazer tu passar vergonha. Vai perguntar, tá, mas qual é a diferença do degelo para frost free? Aí o gerente vai dizer assim, não, mas eu entendo a digestão. Não sei. Não, tem que saber. Pelo menos o básico. É aquela máxima, né, William? E eu já te passo. Tu não precisa conhecer de tudo. Peter Drucker já falava, tu não precisa conhecer de tudo. E tu não precisa saber tudo. Mas tu precisas conhecer e ter acesso às pessoas que sabem. É simples assim. Acho que veio bem, o teu final da tua fala veio bem o que eu ia te comentar. Primeiro ponto é que, lembra na escola, né? O professor mais chato era o que fazia tu aprender mais. Então, o gestor, ele não tem que ser bom, ele tem que ser justo. Tá? Ele tem que ser justo com cada um dos funcionários. Errou, ajusta. Acertou, aplaude. Com qualquer um, independente se o cara é o Pelé do teu time ou não. E o segundo ponto, que vem a questão que ele comentou ali, é muito essa ideia, tá, de a gente ter sempre a linha de reconhecer que a gente precisa saber mais. Tá? Porque a gente muitas vezes está lá na posição de líder, de dono, de empresário e acha, pô, eu já conheço o suficiente. E o teu funcionário ele sempre vai te testar. Porque ele vai tentar achar uma brecha para tu ser dependente dele. E não é questão de ser dependente ou não, mas se você como dono não tiver o conhecimento total, como é que você vai cobrar de quem está abaixo de você, né? Então, isso é muito importante, né? Manter esse conhecimento atualizado e você ser o exemplo de atualização dos funcionários. Porque aí o cara vê lá, pô, tem um funcionário, o cara lê livro, o cara faz treinamento, o cara se desenvolve, e o dono da empresa não faz nada, né? Não dá. E um outro conselho que eu dou, que eu desde pequeno, nasci de família, sou do interior do Rio Grande do Sul, nasci de família simples, né, com condições de vida, mas nada a esbanjar. Meu primeiro emprego foi empacotador de supermercado, numa rede lá do Rio Grande do Sul, mas uma coisa que eu sempre tive em mente foi, eu preciso andar com pessoas melhores do que eu. Tá? Então, o que eu digo isso? Que o ambiente que você anda, ele te transforma. Tá? Se você anda com pessoas que têm condições piores que você, que são intelectualmente piores do que você, que frequentam lugares ruins, que não são com propósitos com aqueles que você entende que é de sucesso. Cara, qual a chance de você ter sucesso? Tá? Então, assim, ande com pessoas boas, pessoas que são até melhores do que você, porque você vai se espelhar e tentar ser aquilo que as pessoas são. Então, até hoje, eu sento em mesas que às vezes eu olho e falo assim, cara, como é que eu estou nessa mesa, cara? Não sei nem como é que eu estou nessa mesa, porque é uma mesa muito grande. Mas aquilo me faz entender e olhar para aquele cara e falar assim, cara, putz, eu quero ser que nem ele. E muitas vezes eu me visto igual o cara, porque tem uma pirâmide que vocês devem ter visto em algum lugar já, que ele fala, né, em ser, fazer e ter. E qual que é a premissa do ser humano? Quando eu tiver dinheiro, eu vou naquele lugar. Quando eu tiver condições, eu vou me vestir assim. Quando eu tiver, só que você não é. E a oportunidade ela só aparece e só acontece para quem já é. Então, quando você começar a ser, se portar como, frequentar como
e entender aquilo que você quer, você acaba tendo. Então, acho que para finalizar minha fala aqui, não ficar muito grande, mas acho que é algumas das dicas que eu dou para vocês, que eu faço isso desde pequeno e fui julgado, tá? Minha mãe até hoje me julga. O que tu quer estar lá? Meu Deus! Eu falo, cara, um dia eu vou estar lá. E eu faço isso porque eu me espelho naquelas pessoas para chegar aonde elas chegaram. Legal, William, escutar isso, porque eu vi uns dois rostos amigos meus ali fazendo assim na hora que tu falavas Eu sempre falo e dou exemplo quando eu converso com o meu time, Maurício, de que tu é a soma das 5 pessoas que tu mais convive, espiritualmente, financeiramente e intelectualmente. Então, não é que tu vai desprezar aquelas pessoas que têm menos conhecimento que tu, menos dinheiro que tu, e estão com uma mazela emocional. Não é isso. Mas é que se tu escolher ficar na linha de baixo, tu vai se nivelar ali. E a ideia mesmo é olhar para cima. Aí eu me lembro aqui de uma gestora que eu tive no Angelone, a minha referência de vida na gestão, que é a Adriana Rosa, onde, quando eu não tinha o entendimento e eu estava começando a empreender no mundo da liderança, da gestão de pessoas, quando ela chegou um dia para mim, me deu um feedback assim, ó, não basta ser, cara. Não basta ser, tem que parecer ser. Porque ela veio me cobrar um resultado que eu tinha batido a meta na venda da tal da garantia estendida, que vocês em algum momento já ofereceram, e a venda daquela garantia estendida é um inferno. Só que nós era bom, meu time era bom, vendia e a gente bateu meta, e eu esqueci de comunicar ela, porque ela queria ter usado, ela brigou comigo naquele momento, porque eu teria que ter informado que eu tinha batido a meta, para que ela usasse o nosso case da loja ali de sucesso para lá. Eu digo, Adriana, tu não deveria estar me dando parabéns porque eu bati a meta, tu está me cobrando. Não, cara, tu não basta ser, tem que parecer ser, tu tem que pensar grande. Eu digo, tá bom, tá. Mas naquele momento eu não entendi. Naquele momento eu achei que ela estava totalmente errada. E o William falou uma coisa que é fato, pessoal. Tem que olhar para cima. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há 15 dias atrás eu compartilhei com o meu time, todo orgulhoso, William, que é o sentimento que tu falou ainda há pouco. Eu estava na academia e, de repente, meu telefone toca quem? Prefeito Topázio. Eu digo, pô, estou na academia. Só que assim, eu já sou vereador reeleito, eu já tenho uma relação com o prefeito há mais de 5 anos, que é normal para mim conversar com o prefeito. Mas naquele dia me deu uma... Eu digo, não, cara, é bom, né? É bom estar na posição de vereador da cidade. Pô, o prefeito da cidade está me ligando para perguntar algo sobre o meu bairro. O prefeito da cidade. Então... E eu conto isso aqui agora porque deu aquele momento de satisfação pessoal, porque, como eu falei ainda há pouco, é normal eu conversar com o Topázio, mas naquele dia eu digo, pô, eu cheguei aqui e eu quero ir mais longe, eu quero estar no nível do Jorginho para cima. E talvez em algum momento, lá atrás da tua carreira, tu achava que isso aí nunca ia acontecer, né? Mas tu foi sendo essa pessoa e hoje aconteceu, né? E como manter, Bericó, e também o William, um time engajado, porque a base do sucesso, né? A base de uma marca, a base de um mandato, é o time conectado, né? É o time ligado. Como manter esse time sempre engajado? Porque a gente sabe que, principalmente na vida pública, existe uma descrença muito grande, né? Existe muita gente que não acredita mais, né? Como reanimar esse povo? Eu faço do seguinte, eu uso o método que eu usava na gestão porque eu tive a oportunidade de ser gerente em 3 grandes empresas e de vendas. Então eu uso com o meu time o método que eu usava na venda, que é basicamente o que a gente vai usar a vida inteira. É propósito. Tem que entender o propósito. Olha só, não adianta tu se desmotivar porque se tu não vender tu não ganha. Aí tu deixa de ganhar e tu prejudica a meta, enfim. Eu uso para o meu time a questão do propósito. Na hora da primeira coisa é o acerto na contratação. Nós temos psicólogos aqui e há de concordar comigo que o acerto, a chance de 100% de acertar numa contratação, não existe. Mas há métodos que tu podes aprender para tu errar menos na contratação, para diminuir o absenteísmo, para te não errar, para daqui a pouco tu ter que contratar durante os 45 dias e depois mandar embora. Então, faz uma contratação olho no olho, fala do propósito, pergunta sobre o propósito da pessoa, fala do propósito da tua empresa. Eu, por exemplo, eu deixo muito claro o que é ser assessor para mim. Um assessor parlamentar é algo que vai me completar, que vai vender
e apresentar o nosso trabalho, que vai participar diariamente. Eu deixo claro para um assessor, por exemplo, quando eu vou conversar para dar uma oportunidade de emprego, que eu digo para ele o seguinte: olha só, tu vem de iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente é ensinado pelas nossas colegas psicólogas que elogio se dá em público, e a cobrança faz no privado. Comigo, fazendo gestão pública e no meu mandato, o esporro é ao vivo e o elogio é ao vivo. Não tem distinção, porque é vida pública. Se eu estou exposto 100%, quando eu vou na fila da padaria, o meu eleitor ele me cobra. Então, eu não vou dar esse bônus para um assessor, ele achar que ele não pode ser cobrado. Eu vou ensinar ele a ser cobrado, para que, se um dia ele for cobrado que nem eu na fila do pão, ele vai ter a informação, ele vai ter a reação de combater aquele questionamento com informação, com gentileza, porque o eleitor de hoje ele está com a informação na palma da mão. Se o eleitor do passado não te cobrava, o de hoje te cobra na fila do pão, na fila da UPA. Quem faz política hoje vive política 24 horas porque a gente está exposto na rede social. Então, é propósito. Se tu quer manter uma equipe engajada, é propósito. E, assim, o maior conselho, eu encerro, e aí vou responder as perguntas que tu fizer, óbvio, mas o maior conselho que eu dou para qualquer administrador, gestor, empreendedor: seja justo. Quando tu faz gestão, quando tu empreende, quando tu lidera com justiça, não tem erro. Quando tiver que dar o sim, dá o sim. Quando tiver que dar o não, explica do porquê não, mas seja justo. Não deixa... Eu tive uma primeira frustração, a minha maior frustração, não maior, né, mas uma frustração quando eu me entendi, quando eu comecei a entender de gestão de pessoas, foi quando eu trabalhei numa empresa e nos 3 meses o meu líder disse assim: aqui tem funcionário de destaque, tu estás indo bem, tá? Tu não vai ganhar nos 3 meses, porque não pode, é a política da empresa. Mas se continuares assim, no quarto tu vai ser. No quarto eu fui. Eu continuei o mesmo pique. No quinto era para mim ser. Porque eu já esperava ganhar de novo. Porque eu não sou abobado, eu sabia. Era eu que estava trabalhando. Aí, quando eu fui questionar ele, ele disse assim: não, mas é porque a gente tinha que motivar aquele... Ué, não era para premiar, agora vocês estão usando como fator motivacional. Negócio, então, já errou ali, entendeu? Apresentou uma ferramenta da empresa que era premiar quem fizesse. E aí eu me mantinha na pegada, o certo era ganhar de novo. Aí eu digo: não, preciso que tu entendas, eu preciso motivar aquele. Eu digo: não foi justo. Lembra que eu falei? Gestor bom é justo, simples assim. Não tem que ficar com medo de dizer o que precisar ser dito, acabou. Olha no olho, diz o que precisa dizer e segue em frente. Eu aprendi ao longo da minha vida a demitir. A demissão é o pior momento da vida de qualquer líder, porque tu está mexendo com a vida de uma pessoa. Então, por isso tu tem que se qualificar para capacitar e trazer essa pessoa para o time. Porque na hora que tu tiveres que demitir essa pessoa, é um momento muito ruim, pessoal. E se tu não fazes com qualidade, se tu não tens a manha de fazer um processo correto, a demissão vai ser o pior momento para ele e para ti. Porque tu vai se sentir culpado porque tu errou com o funcionário. Funcionário meu, eu digo para vocês, tá? Eu faço gestão há 20 anos, eu tenho vários funcionários que eu demiti, dei justa causa, funcionário que eu adverti, que eu suspendi, sou amigo. Eu nunca, assim, quem me acompanha na rede social sabe que eu sou um vereador turrão, brigão, eu nunca respondi por assédio moral. E olha que eu já liderei gente, já liderei equipe de 200 pessoas, eu nunca respondi por assédio moral. Sabe por quê? Porque na gestão eu fui justo, sempre. Quando tu faz a tua liderança com justiça, tu não tem como não manter a tua equipe engajada. Porque tu é justo. Se tu é justo, tu não erra. Então, a equipe entendendo do propósito, vendendo ela durante o propósito. Porque o funcionário é assim, o pior erro de um líder é o líder achar que... eu vou dar, sabe, tu já deve ter escutado, né, William, nessa tua longa caminhada, daquele gestor que diz assim: não, eu vou dar corda para se enforcar. Quando tu dá corda para o teu funcionário se enforcar, tu está se enforcando junto, pô. É a imagem da tua empresa, é o teu resultado. Então, o funcionário errou, tu chama ele, vem cá e diz assim: ô Maurício, aquele processo ali eu tinha te ensinado, eu achei que tu tinhas entendido, tu não entendeu? Não, então eu vou te ensinar, faz assim, assim, assim. Se ele errar de novo, tu vai dizer: ô Maurício,
vamos lá. Eu acho que tu não entendeu. Tu tinha dito que tinhas entendido e tu errou da mesma forma. Eu vou falar com calma para ti. Olha só. Esse procedimento tu faz assim, assim, assim e assim. Tu entendeu? Tá, tu entendeu. Mas da outra vez tinha dito que entendeu. Repete para mim o que eu te falei. Aí ele vai repetir. Aí tu fez ele dizer o que tu ensinou. Tá bom. Se ele errar de novo, manda embora. Porque não, aí, meu amigo. Aí não tem erro. Aí tu identificou que o cara não tem a manha, não tem o fine para coisa, porque tu fez o teu papel. Aí tu chama para demissão e diz, olha, a empresa vai encerrar o teu contrato, te desejo sucesso e tu vai para casa, almoça, janta e dorme tranquilo, porque o teu processo tu fez. O errado tá tu deixar o cara errar e depois tu demitir, sem o cara saber por que está demitindo, porque muitas vezes a gente erra. Silvio Santos falou uma vez isso numa entrevista. Nenhum funcionário sai de casa para errar. Ninguém sai de casa, acorda, toma um banho, escova os dentes, bota uma roupa bonita e vai para o serviço e diz assim, lá no íntimo dele, não, hoje eu vou errar. Hoje eu vou errar pra caramba. Não. As pessoas saem de casa para acertar. Só que às vezes, por não entender o processo, erram. E aí o líder ruim diz assim, não, aquilo eu estou dando corda para se enforcar. Está jogando dinheiro fora. Então, quero te agradecer aí, me bota à disposição para responder mais alguma coisa se vier. Eu divido em 3 pontos, né? Acho que o primeiro é contrata devagar e demite rápido, porque se o cara não prosperar, não fizer acontecer, é o teu dinheiro, o teu tempo e a tua empresa que está, né, decaindo. Segundo ponto, precisa entender de perfil, tá? Quando tu começa a entender que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa responde de uma maneira diferente. Então, quando tu começa a entender a forma que tu tem que cobrar cada um, tem cara que tu tem que ir lá e botar o pé na porta. Tem cara que se tu fizer isso, o cara chora e vai embora. Entendeu? Então, quando tu entende de perfil, isso te ajuda muito. E o terceiro ponto é visão de futuro. Cara, é sentar com o teu funcionário e falar assim, cara, o que tu quer para tua vida? O que tu almeja? Como família, como empregado, até onde tu quer chegar aqui dentro da empresa, até onde tu acha que tu pode chegar aqui dentro da empresa. E aí, quando ele entende esse caminho, fica muito mais claro se ele continua ali ou se ele vai parar. Então, acho que... E eu uso isso como exemplo, tá? Minha esposa e minha filha estão aí, ela está chorando aí, pequenininha, tá? Mas, se vocês perguntarem para ela depois, lá em casa a gente tem, na parede do nosso quarto, a gente tem nosso mural da vida extraordinária, tá? Que é aquilo que eu não tenho ainda, mas que eu quero ter. Por que eu tenho isso? Porque aquilo ali é o que me motiva a acordar todo dia e fazer diferente. Então, cada vez que eu alcanço algo daquilo que está no mural, eu tiro fora e coloco algo mais audacioso. Então, eu falo para os meus funcionários também, cara, o que tu quer na tua vida extraordinária? Tu quer continuar sendo meu professor aqui por mais 20 anos? Isso é extraordinário para ti? Tu não quer ser líder, ser gerente, talvez ir para uma rede maior? O cara que está dentro da minha empresa, tu quer continuar fazendo planejamento financeiro dos clientes? Só planejamento financeiro ou tu quer entender um pouco mais sobre sucessão, sobre outro produto? Então, quando tu começa a te instigar isso, tanto do teu funcionário quanto de você, você vê que a capacidade é muito maior. E aí tu começa a ter propósito de vida, que é o que ele falou. O porquê que eu acordo todo dia, né? Tem uma pergunta, estou fazendo um trabalho de imersão de autoconhecimento, que a pergunta é, e foi uma pergunta muito difícil e até hoje eu não consegui responder ela, né, 100%. O que te faz ser único? Cara, quando tu pensa em o que te faz ser único, é um negócio que é só você que tem. Então, assim, eu pergunto aqui e deixo essa pergunta para vocês também depois pensarem em casa e responder. É muito difícil de saber o que te faz ser único. Mas quando tu pensa isso, cara, tu fala assim, putz, talvez eu não sou único em nada, né? O que eu posso fazer para ser único? Então, acho que é um pouco desses 3 pilares que fazem a pessoa não pensar só que eu tenho que chegar lá, dar minha aula, ou chegar lá, trabalhar das 8 às 18 e ir embora. Não, eu tenho um propósito. Todo dia eu penso naquilo e eu trabalho para aquilo, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. E agora, no final dessa última mesa, quem tem pergunta dos nossos convidados aqui? Dá tempo para a gente fazer 3 perguntas, tá? Vamos liberar aqui as perguntas. Alguém tem pergunta para o Bericó ou para o William? Se não tiver nenhuma, eu vou embora triste, né? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá tranquilo, então, pessoal. Primeiro, agradecer, né, mais uma vez a cada um de vocês que acompanharam, que ficaram até agora, né, conectados com a gente. O vídeo vai estar na íntegra no YouTube da Assembleia, tá?
acompanhem lá para rever as palestras também, e também nas redes sociais aqui da LESC, né? O Gasparino tem uma mensagem, né, Gasparino? Quer falar? E aí, Maurício, depois, só antes de finalizar, se puder deixar o Instagram da gente. Então, quem quiser depois me adicionar nas redes sociais, é William, com um L só e N no final, ponto Brambati. E aí lá dentro vai ter o da Conecto, vai ter o do Estúdio Core também, que vocês podem adicionar. Biricó SC, segue lá, pessoal. William, W-I-L-I-A-N, ponto Brambati. Qualquer coisa, quem não conseguir pegar, depois eu tenho um cartão aqui também. Eu vou dar o conselho que eu dou para todos quando eu digo querem me seguir na rede social. Se for Lula, nem entra que vocês não vão durar lá. Biricó é na veia. Posso falar? Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os palestrantes de ontem, os de hoje, a plateia e todos que estão nos vendo de qualquer outra forma. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o Maurício, a Maiara, que me proporcionaram alguns minutos para falar aqui. Eu quero dizer que eu estou preocupado, estou nervoso. Eu fui dormir às 3 da madrugada pensando nesse momento de hoje aqui. É um assunto muito interessante, que interessa a todos nós, interessa aos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Eu fiz até algumas anotações para me facilitar. Na verdade, eu precisava de 4 horas, 240 minutos, mas me deram 10 ou 15 ou 20 minutos. Eu sou idealizador, fundador, presidente, colaborador, divulgador, voluntário e pagador das contas desta Associação Amigos da Saúde, que eu sou o fundador e o presidente. Nesta associação, nesta ONG, nessa cooperativa, que é tudo a mesma coisa, eu sou igual ao jogador de futebol. Bate escanteio, corre, faz o gol de cabeça e pega a bola e bota no centro. Então, lá, nessa associação, onde eu estou sozinho, que os demais da diretoria são pessoas que trabalham... Eu estou aposentado, então eu tenho tempo para me dedicar. São pessoas que trabalham e não têm tempo para nada. Então, eu costumo dizer, aqui se trabalha. Tanto é que o meu nome é Trabalho e o meu sobrenome é Hora Extra. Eu trabalho 16 horas por dia nessa associação, me dedicando, pensando. E aí eu durmo 8 horas. Só que às 8 horas que eu durmo, eu também chego a sonhar com essa associação, com o assunto, o que eu vou fazer lá, o que eu pretendo fazer. Então, eu sou idealizador, fundador da Associação Amigos da Saúde, que é de abrangência nacional. Por que é de abrangência nacional? Porque eu falo do SUS, que é nacional. Eu falo da portaria 055 de 99, de 24 de fevereiro, que também é nacional, essa portaria do Ministério da Saúde. E essa portaria regulariza e regulamenta no Brasil o TFD. Talvez aqui ninguém saiba o que é TFD, nunca ouviram falar em TFD nem nessa portaria. Agora, SUS, todo mundo sabe o que é. Então, TFD é tratamento fora do domicílio. E a minha batalha é abrir uma casa do lado, ou mais perto possível, de cada hospital público do SUS no Brasil,
para ninguém passar o que passa o povo de Santa Catarina diariamente aqui em Florianópolis, chegando de ambulância, van, tupique, micro-ônibus, e ficando na rua o dia inteiro, por não ter um lugar para ser acolhido. Não ter que trocar uma fralda de uma criança, fazer uma mamadeira, trocar uma fralda do filho adulto que usa fralda geriátrica, ou o marido, ou a esposa, ou o avô, a avó que usa fralda, como meu pai usava. Então, isso é muito triste, muito sofrido. Então, eu vi uma casa abandonada atrás da Carmela Dutra, do Hospital Celso Ramos, e comecei a acolher o povo ali por minha conta. Depois, a minha esposa operou no Hospital Celso Ramos, e, na época, não tinha especialista do SUS para o problema dela, mandaram para Porto Alegre e para o Rio de Janeiro. Mas eu nunca tinha ouvido falar nessa portaria, e muito menos em o que é TFD. Aí eu gastei um dinheirão com a minha esposa, para lá e para cá, várias viagens para Porto Alegre, várias viagens para o Rio de Janeiro, tudo por minha conta. Porque eu não sabia que essa portaria regulariza e regulamenta o TFD no Brasil, dizendo que nós temos direito, não é só o transporte, a ambulância. Nós temos direito a um carro pequeno, ônibus-leito, semileito, avião. Então não é só ambulância. E eu, lá em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, eu vi a mesma coisa que eu vejo aqui, que todos vocês vê também. As ambulâncias chegando, trazendo as pessoas, e as pessoas ficando na rua, sentadas no meio-fio o dia inteiro, esperando a hora do médico, a hora do exame, a hora da consulta, esperando o último ficar pronto para embarcar todo mundo, pegar a BR para ir embora. Gente que saiu ontem para chegar aqui hoje, de madrugadinha, e só sai à noitinha para chegar amanhã em casa. Isso é muito doído, é muito sofrido. Então, essa portaria diz que nós temos direito ao dinheiro para comer na viagem, no destino, na volta, que nós temos direito a pernoite com alimento, se for preciso ficar lá, um dia, uma semana, um mês. Cada viagem que eu dava para Porto Alegre, Rio de Janeiro, com a minha esposa, nós ficava 10, 15, 20 dias. Tudo para minha conta. Porque eu não sabia que tinha esse direito. Pernoite com alimento. Então eu me lembrei, eu vou fundar uma associação, um grêmio, uma ONG, uma cooperativa, um instituto. É tudo a mesma coisa, né? Aí eu disse para minha esposa lá em Porto Alegre, quando chegar em Florianópolis, que nós dê a última viagem que tu tiver boa, eu vou me dedicar a isso. Seu Gasparino, com todo o respeito à sua história, mas nós temos 1 minuto, tá? Tá legal. Obrigado. Então, eu nunca tive uma oportunidade de falar como estou tendo agora, mas que, né? Todo mundo fala à vontade, fala a quantidade de tempo que quer, mas quando chega nesse assunto aqui, aí empaca, fica difícil de continuar. Então eu disse para minha esposa, né, eu vou resolver isso no Brasil. Aí ela me chamou de louco. Aí, como que tu vai fazer isso? Eu disse, eu vou pedir 1 centavo mensal para cada pessoa no Brasil. Nós somos 220 milhões de pessoas, 1 centavo cada um, dá 2 milhões e 200. Com 2 milhões e 200, eu, você, qualquer um, administra esse projeto. Aluga uma casa, monta... Então dá de montar 10 casas por mês, 120 casas por ano. Ligeirinho, esse projeto está pronto no Brasil. Em qualquer lugar do Brasil que nós estiver se tratando pelo SUS, nós vamos ter uma casa dessa, de acolhimento, de apoio, de passagem, de abrigo. Então, gente, é muito triste passar por isso. E eu pensei nisso aí. Ah, mas 1 centavo é muito pouquinho. Quem que vai depositar 1 centavo na tua associação? Aí eu disse, não precisa depositar 1 centavo. Deposita R$1,20. São 120 centavos, paga adiantado 120 meses, e 120 meses são 10 anos. Seu Gasparino, muito obrigado pela sua participação, tá. Mas nós temos tempo aqui. Então é R$1,20 a TVO de vai cortar o sinal anos. aqui. Tá certo? Agradecemos a sua participação, né? William Brambati, muito obrigado. Bericó, mais uma vez, né? Obrigado também. Matheus, que fez, né, essa conexão primeiro. E ao time do Bericó, obrigado também. Melhor momento, hein? Divulga aí a conta. Ou o Pix.
aí, olha só. Olha só. Olha só. Gasparino Social. O resto todo mundo sabe. É @.com.br, né? Só seu Gasparino, só uma palavrinha. Eu trabalhei em hospitais durante 8 anos. E eu não vivi, graças a Deus, mas eu sei sobre o que o senhor fala. E meus aplausos, minha atenção, porque eu vi muitas e muitas pessoas com o filho recém-nascido. Tá aí, o que o senhor falou é realidade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns.